recebe a queixa clínica dessa paciente, a gente tenta traduzir que não é só um trabalho hormonal. Isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, e na verdade eu sou o terceiro lugar. Eu sempre falo para o paciente que o primeiro lugar é a mente dele, aquilo que ele pensa, a relação dele com a comida no seu dia a dia. Dentro desse pilar de saúde é mente aquilo que ele come, aquilo que ele escolhe para comer. Aquilo que eu sempre digo, ninguém coloca gasolina adulterada no carro, todo mundo vai procurar um posto de bandeira. E qual é a comida que você coloca no seu corpo? O nosso combustível é o que pensamos e o que comemos. Então a gente tem que estar atento a isso, e esse é o primeiro pilar de saúde. Então por isso que eu falo que isso depende do paciente, de quem eu estou falando. O segundo pilar de saúde é o corpo físico. Para onde você está levando esse corpo físico? É só para a cama? É só para o trabalho? Para onde você leva esse corpo físico? Mais um pouquinho, eu sempre costumo falar, aí para o pessoal que gosta de biologia, nós temos a mitocôndria que produz ATP, que produz energia. E o músculo é o tecido que mais tem mitocôndria na idade adulta. Então, eu preciso de movimento, esse movimento que estabelece que o metabolismo fique adequado. Metabolismo é a velocidade do nosso corpo. É muito comum algumas falas que são crenças, né? Depois de uma certa idade nem adianta, que o metabolismo fica lento. Mas a partir do momento que você estimula esse corpo através da atividade, do movimento, o que quer que seja, mas precisamos movimentar, essa mitocôndria passa a ser ativada. Então eu sempre falo que o processo de envelhecimento não é idade. O processo de envelhecimento é perda de movimento, perda muscular. Quando eu decido fazer a bariátrica, é meio que fala assim, eu encerro aqui. Eu escolho para mim um novo momento de vida. Eu escolho para mim um novo ciclo. E eu escolho para mim e para os meus descendentes. E isso vai além do que a gente traz de carga genética. Quando a gente fala do critério de saúde, a gente vai ter que passar por um processo de renovação da mente. As pessoas focam a saúde no corpo, mas na verdade a saúde começa nessa renovação da mente. Povos que passaram por guerra não usam a comida para encher o vazio, a tristeza, a raiva, a ansiedade. Como não havia comida, isso é transgeracional, que isso impacta no comportamento. É comer para saciar o corpo, não saciar as emoções. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster bariatricada que você conhece, e entrou na menopausa. Graças a Deus que eu cheguei à idade de entrar na menopausa, mas a mulher sabe que não é fácil, né? Então vamos conversar mais a esse respeito, porque para mim também é muita novidade. É um mundo novo para mim. É algo que eu nunca estudei, que eu nunca passei por isso. E quando eu descobri a doutora Suzy, que foi uma indicação que eu queria azar, e eu vi a doutora Suzy nas redes sociais, eu falei assim, eu preciso conversar com ela, porque o trabalho que ela faz é sensacional. Doutora Suzy, antes de falar mais a respeito, mais uma vez, obrigada. Seja bem-vinda por estar aqui no podcast. E por favor, se presente para que as pessoas te conheçam. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui. Acho lindo o seu trabalho. Fiquei muito encantada, até pela forma de apresentação e da comunicação e informação. Hoje a gente tem muita informação, mas eu falo que existe uma infotoxicidade. A informação passa a ser tóxica e a gente precisa ter essa clareza da informação. E ali eu encontrei muita clareza falando sobre a questão da bariátrica. Para eu me apresentar, eu costumo falar, Mariela, que quando eu comunico ali no Instagram, Bom Dia Família Endócrina, eu falo que é um pouco da minha origem. Quando eu falo família endócrina, eu tenho um irmão que é diabético tipo 1, tenho uma mãe diabetes tipo 2, que tem Hashimoto,
Então, sempre a endocrinologia acabou estando na minha vida, desde os 12 anos, quando foi o diagnóstico do meu irmão. Então, por isso que tem essa referência, bom dia ou boa tarde, família endócrina. E essa família se estendeu, obviamente, aí fazendo medicina, e aí eu digo que é uma família que eu acabo cuidando, né? A gente vai fazendo uma relação que não é pela doença, mas é uma relação porque é aquilo que eu digo, né? É tratar do corpo físico dessa pessoa, mas entender que atrás desse corpo físico a gente tem mais aí para trabalhar. E muitas das doenças que a gente fala do corpo físico tem um pouco a ver. Aí eu faço com as doenças mentais, com as doenças aí que eu posso estar no coração. Então eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, na Federal do Rio. Depois eu vim aqui para Campinas, onde eu moro hoje. Eu fiz residência médica em endócrino pela Unicamp, acabei fazendo mestrado e agora eu estou por aqui. E a sede é essa, né? Eu já participei de um grupo de cirurgia bariátrica logo que eu saí da residência. Então, eu estava comentando com você que é uma história aí talvez de 2001, 2002. E hoje a gente pode falar com uma grande excelência que conhecemos muito mais sobre a cirurgia bariátrica do que há 21 anos atrás, né? É um momento... Graças a Deus. Né? É um momento muito melhor. E associado a isso, aqui tem, falamos da questão da bariátrica, mas a gente fala SUSI também, passando pela perimenopausa, pela menopausa. Então, é todo esse turbilhão que hoje a gente recebe a queixa clínica dessa paciente, a gente tenta traduzir que não é só um trabalho hormonal. Isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, e na verdade eu sou o terceiro lugar. Eu sempre falo para o paciente que o primeiro lugar é a mente dele, aquilo que ele pensa, a relação dele com a comida no seu dia a dia. Dentro desse pilar de saúde é mente e aquilo que ele come, aquilo que ele escolhe para comer. Aquilo que eu sempre digo, ninguém coloca gasolina adulterada no carro, todo mundo vai procurar um posto de bandeira. E qual é a comida que você coloca no seu corpo? O nosso combustível é o que pensamos e o que comemos. Então a gente tem que estar atento a isso e esse é o primeiro pilar de saúde. Então, por isso que eu falo que isso depende do paciente, de quem eu estou falando. O segundo pilar de saúde é o corpo físico. Para onde você está levando esse corpo físico? É só para a cama? É só para o trabalho? Para onde você leva esse corpo físico? Mais um pouquinho, eu sempre costumo falar, aí para o pessoal que gosta de biologia, nós temos a mitocôndria que produz ATP, que produz energia. E o músculo é o tecido que mais tem mitocôndria na idade adulta. Então, eu preciso de movimento, esse movimento que estabelece que o metabolismo fique adequado. Metabolismo é a velocidade do nosso corpo. É muito comum algumas falas que são crenças, né? Depois de uma certa idade nem adianta, que o metabolismo fica lento. Mas a partir do momento que você estimula esse corpo através da atividade, do movimento, o que quer que seja, mas precisamos movimentar, essa mitocôndria passa a ser ativada. Então eu sempre falo que o processo de envelhecimento não é idade. O processo de envelhecimento é perda de movimento, perda muscular. Por isso que a gente tem que estar focado nesses primeiros 2 pilares de saúde. E eu, endocrinologista, sou o terceiro. Então eu costumo brincar, se a pessoa come errado, se ela pensa errado, ela atrapalha a vida dela e a minha vida porque nos encontramos. Se ela não treina, se ela não faz movimento, ela atrapalha a vida dela e a minha vida porque nos encontramos. Então eu sempre brinco e falo, não sabota o meu trabalho e vai pensar direito, vai comer e vai treinar, que aí a gente trabalha juntos. Por que isso, Mariela? Porque de repente hoje eu falei na comida, mas eu treinei bem e minha parte endógena está ok. É 2 contra 1, eu ganho o jogo. Vamos supor, um outro dia eu não fiz o treino bem, mas eu comi certo, eu estou com os meus pensamentos alinhados e a parte da endócrina está boa. Eu ganhei o jogo. Então, são 3 pilares, não é só boca, não se trata somente de boca. Se trata de a gente alinhar esses 3 itens. Quando você alinha esses 3 itens, aí não tem idade, não tem metabolismo, não tem genética. Né? Hoje a gente fala de epigenética. Muita gente que me conhece, eu já estou com 52, eu falo, a minha genética não é boa. A minha mãe, então, com diagnóstico de diabetes, meu tio paterno com diagnóstico de diabetes. Então, a minha genética, ela já existe essas 2 informações. Mas hoje, a gente tem uma grande liberdade de falar de epigenética. A genética endógena não é bom, mas epi fora ambiente. Eu tenho que comer certo e treinar para silenciar a apresentação desse gene. Então, isso me dá poder para controlar uma doença que até então todo mundo falava que era somente hereditária. Então, a epigenética é para nos apoiar. Olha, primeiro que você está bem demais. Falar que a sua genética não é boa
Você tem 52, eu tenho 51. Eu te dava 40 e poucos anos. Glória! Então, olha, não tem. Falar que a sua genética não é boa, por favor. E você me fez lembrar. Eu fui anotando um monte de coisa enquanto você foi falando, porque isso é fantástico. Não sei se você já me ouviu dizer, eu fiz a bariátrica porque eu comecei a ter pressão alta e meu pai morreu infartado aos 38 anos de idade. E além na família paterna, um histórico de problemas cardiovasculares. Na família materna, vários problemas de diabetes. Inclusive, tinha uma tia da minha avó materna que chegou a ficar cega por conta da diabetes. E a tal da síndrome metabólica parece que todo mundo tem. Uhum. Então, e você me fez pensar numa coisa que eu venho trabalhando muito comigo. Você fala, é epigenética? Epigenética. É Fora epigenética. e o que a Sim. gente tem dentro. Igual a epiderme, né? Sim. Quando eu decido fazer a bariátrica, é meio que fala assim, eu encerro aqui. Eu escolho para mim um novo momento de vida. Eu escolho para mim um novo ciclo. E eu escolho para mim e para os meus descendentes. E isso vai além do que a gente traz de carga genética. Porque eu fiz isso de uma forma inconsciente. Mas o que eu quis foi mostrar que daqui para frente vai ser diferente. Que é um novo tempo para todos nós. Todo mundo mudou a atividade aqui em casa. Todo mundo mudou e sem forçar ninguém a nada. Sem fazer com que ninguém precisa fazer isso. Não. A única pessoa que estava um pouco mais resistente era meu marido, mas é engraçado, ele foi a primeira pessoa a fazer atividade física aqui em casa. Foi ele quem começou a correr, foi ele quem fez tudo. Só que aconteceu um turbilhão nas nossas vidas. Ele está com burnout, e aí ele deu uma queda. E agora ele falou, não, eu vou fazer atividade física. Impulsionado por quê? Ele era o único da família que não estava fazendo atividade física. Então tem umas 2, 3 semanas que ele tem feito as atividades dele. Glória a Deus por isso. Né? Vai mudando, vai fazendo com que isso também se reflita. E aí, quando você fala de mente, antes da gente entrar na menopausa, eu vou ter que falar sobre isso. Antes de você falar, quando você fala de mente, de corpo físico e a parte endócrina, se eu não mudo a minha mente, eu não vou mudar meus hábitos. Perfeito. E aí não adianta eu grampear o estômago. Sim, perfeito. Porque eu vou grampear o estômago e eu vou beliscar o resto do dia. Eu vou grampear o estômago e eu vou para o banheiro vomitar, enfiar o dedo na goela e vomitar. Eu vou grampear o estômago, mas eu vou comer mais doce. Eu vou grampear o estômago e eu vou para a bebida alcoólica. Então, a mente ela tem que estar muito... eu falo, a terapia tem que estar muito em dia. Sim. Eu já passei por episódios durante a bariátrica. É tão louco isso, eu me preocupo muito com essa questão da mente. Quando o meu cabelo começou a cair, e eu sabia que isso ia acontecer, não era algo que para mim... eu não sabia que meu cabelo ia cair. Eu sabia que ele ia cair. E ele estava caindo muito. Eu já tinha feito consulta com a minha nutri, já tinha feito consulta com a dermato e já estava tratando. Mas um dia eu me olhei no espelho e me assustei. Eu me senti uma cadavérica. Aquilo me deu um pânico. Quando eu fui conversar com a minha terapeuta, a gente foi trabalhando isso, o que não é tão consciente nessa relação que a gente tem. E aí a gente foi conversando, eu fui trabalhando isso, e ela me explicou uma coisa que eu sempre esqueço o nome do raio do negócio. Ela disse que a gordura ela vai se acomodando, então é meio que ela vai andando pelo nosso corpo. Então tem dia que a gente se olha e enxerga mais magro numa parte, tem dia que é outro lugar que está mais magro, e realmente é assim que a gente se enxerga no início. Provavelmente você nunca teve problema de peso, né, doutora Suzy? Tive. Não parece?
Uhum. Então, é esse olhar que eu sempre falo para as pessoas, mas só voltando, quando a gente fala do critério saúde, a gente vai ter que passar por um processo de renovação da mente. As pessoas Sim. focam a saúde no corpo, mas na verdade a saúde começa nessa renovação da mente. Então, aquilo que a gente fala que é toda hora a gente está se conectando com nós mesmos nesse processo. Então, tem dias, hoje mesmo eu coloquei, eu fui fazer bike, mas eu fui cansadíssima, num duelo entre a minha mente e o meu corpo. Então, a minha mente estava falando assim, vai, mas só um dia. E o corpo falou assim, não, hoje já é sexta, deixa para amanhã. Então, a gente vai viver esse duelo. Mas eu sempre digo para vocês que, assim, a estratégia para mim, o que funciona muito para mim, somente por hoje. Somente por hoje eu faço. Amanhã Sim. eu acordo e falo de novo, somente hoje, somente hoje. Então, é uma coisa que eu falo que, assim, que eu divido para os pacientes, Mariela, com a questão da saúde emocional, que você acabou de falar agora. A gente precisa cuidar dessa saúde dessas emoções, porque às vezes a mente mente. Então, a mente mente que é só um chocolatinho, a mente mente que isso vai fazer diferença. Então, tem esse processo que a gente vai ter que ter uma superioridade sobre essa questão dessa mente. Aí depois a gente pode até falar o que eu penso dessa superioridade. Mas a gente vai precisar intervir porque às vezes são colocações que não são nossas. Mas qual a família que não fala? Ah, todo mundo aqui tem problema de tireoide. Ah, todo mundo aqui engorda depois de uma certa idade. Ah, macarrão ganha peso, você não pode comer o macarrão. Então, existem várias crenças e por isso que a gente vai fazendo esse duelo. Mas, sem dúvida alguma, quando eu coloco aqui que toda mudança de comportamento se inicia com a mudança do padrão mental. É ponto fundamental a gente trabalhar. O meu comportamento ele vai mudar com a minha mentalidade. Olha que interessante que você falou, todo mundo aqui em casa mudou, porque é esse coletivo que muda. Então, eu mudo um pequeno grupo para mudar a minha empresa, que eu mudo a minha família, que eu mudo uma pequena sociedade. E aí isso vai multiplicando. E quando você vê, aí que você falou assim, meu marido começou agora e parece que já está no fluxo. É esse fluxo que eu falo. E, inclusive, às vezes, você vai ter que romper com algumas pessoas, porque Sim. não dá para a gente conviver com pessoas que estão sempre nessa fuga pela questão da comida. Então, eu falo que vai ter que ter rupturas nesse sentido, para que a gente possa renovar. Não há ruptura, se não tiver essa ruptura, não tem renovação. E aí a gente consegue ter o que eu falo que é a redenção, que é esse novo nascimento do corpo que você está falando. Mas é algo que a gente vai ficar nesse duelo. Como eu estava dizendo da minha história, até os 12 anos eu era um sobrepeso. Mas eu lembro estava começando a entrar na puberdade, e o meu pediatra, o Dr. Wilson, olha como marca. Tenho 52 anos, eu lembro do rosto do Dr. Wilson. Essa menina está gordinha, essa menina está obesa, essa menina precisa fazer regime. E na minha criança, eu odiava, eu falava assim, vai ter consulta no pediatra. Era horrível para mim, porque eu sabia que haveria uma crítica. E aos 12 anos, meu irmão ficou diabético. Então, de uma hora para minha casa, teve que mudar a alimentação às pressas para ajudar o meu irmão. E lembro que eu chorava, porque eu tenho 1,72 de altura, mas eu cheguei a pesar uns 74 aos 12 anos de idade. Mas assim, a minha casa não era uma casa saudável. Eu vim de uma família que não era. Por que eu falo não era uma casa saudável? Um lanche da tarde em casa tinha cuscuz, tinha bolo de mandioca, era fácil. Se você quisesse, se você queria uma tapioca, era assim. Então, era muito carboidrato e 2 crianças, e pai e mãe, papai não estava lá, e a gente comia muito desse sentido. Eram comidas saudáveis, sem dúvida alguma, mas um grande volume. Então, por isso que eu falo, eu tenho essa memória. Então, para mim, durante muito tempo, eu vivia como uma criança diabética. Algumas pessoas chegavam a me perguntar se eu era diabética, de tanto que eu quis fazer para ajudar o meu irmão. Então, eu mudei totalmente o meu comportamento, mas o que eu falo é que, assim, Maria, eu aprendi pela dor, porque naquele momento havia o meu irmão doente, a gente precisava fazer alguma coisa. Então, toda a família mudou. Tanto é que eu saí dos 74, e aí eu falo para vocês que eu cheguei aí a uns 62 quilos, 60. Eu fiz uma bariátrica aos 12 anos de idade. O período do que eu falo foi assim, um período de uns 4 meses, 3 meses. Eu enxuguei e eles me colocaram a fazer exercício físico. Mas quando as pessoas falam de restrição alimentar, eu lembro que aos 12 anos, minha mãe não sabia como trabalhar muito com diabetes, isso eu estou falando de uma história de 40 anos, então eu lembro que em casa tinha chuchu e frango. E amanhã, o frango e o chuchu. Então, em casa, tinha a dieta do frango e do chuchu. Então, se for falar para mim de chuchu, eu estou vazando. Eu nem quero chuchu. Essa memória que eu tenho dos 12 anos.
Então, é esse olhar que quando as pessoas falam assim, se você não entende de restrição, a minha memória tem uma forma de restrição, sim. E que eu demorei, para quem me conhece, a reformular minha mente do que eu posso ter também acesso a outros alimentos. Porque foi sobre um grande impacto emocional. Havia uma doença que ninguém conseguia trabalhar. Entender o que era aquele propósito, entender o que era uma criança emagrecendo abruptamente, e uma criança que, quando comia, tinha todos os sinais de poliúria, polidípsia. Então, eles ficaram assustados. Então, eu tenho um pouco dessa memória que você falou. E aí eu vou partilhar alguma coisa no meu íntimo, que durante muito tempo, como eu tinha essa memória, eu comprava roupa, 40, e eu era um 38 até 36. E tinha gente que falava assim para mim, mas Suzy, como é que você comprou esse negócio? E eu falava assim, é porque eu acho que dá em mim. E não era. Então, esse processo que você fala, toda pessoa que passa pelo sobrepeso ou obesidade ou que chegou a fazer a cirurgia bariátrica tem essa distorção desse time, porque o corpo foi muito rápido e a mente ainda não processou essa mudança. Do ponto de vista bioquímico, Mariana, a gente tem mais uma outra questão. A gente tem o hipotálamo. Quando a gente fala, vou falar de uma forma prática, como a gente fala do sistema endócrino, nós temos o hipotálamo. Então, onde que está esse hipotálamo, Suzy? Se eu pego a banda do cérebro, hemisfério direito e esquerdo, no meio dele eu tenho o hipotálamo e tenho a hipófise, que são as duas glândulas centrais que vão comandar o nosso corpo. O hipotálamo, ele tem um centro do que a gente fala de fome, ele tem esse centro que a gente fala que coordena o nosso peso. Então, se o corpo vai muito rápido, num regime, entre aspas, na cirurgia bariátrica, a mente mente, e por isso que não podemos fazer um processo que seja tão rápido, tão abrupto, porque a gente tem que dar tempo para que esse hipotálamo possa processar essa mudança do corpo. Então, por isso que é muito comum algumas pessoas que reduzem o peso de uma forma abrupta, elas vão fazendo reganho de peso. Um dos mecanismos, sem dúvida alguma, é que esse hipotálamo não resetou. Então, por isso, o reset que eu falo, aquela célula de gordura túrgida, cheia de tecido gorduroso, ela precisa passar por um time de informações. O tecido gorduroso está diminuindo, o tecido gorduroso está diminuindo. O hipotálamo recebe essa informação e entende, posso metabolizar melhor, posso metabolizar melhor. Então, por isso que é uma constância para que vocês, e para quem passou por um processo como eu, a gente possa ter esse conceito. E aí também vem algumas coisas na nossa vida que todo momento a gente vai se deparar com situações que a gente vai ter a vulnerabilidade. E aí a gente tem que estar atentos para que eu falo que assim, é um processo. Eu estou fazendo certo. E por isso que tem que ser 3 pilares. Eu estou pensando adequadamente, como adequadamente. Eu estou treinando e a minha parte endógena está tranquila. E não temerei. Eu vou adiante. Mais um passo. Mais um passo. Não temerei. Gostei. Mas você me fez lembrar que a primeira vez que eu fui fazer, eu sempre fui gordinha. Hoje eu vejo que eu não era tanto como eu me imaginava. A voz até embarga quando eu lembro disso. Mas a primeira vez que eu fui, eu tinha uns 10 anos que eu fui para o endócrino a primeira vez. E você falou de chuchu, na hora eu me lembrei que ele me mandava comer parmesão. Eu voltei a comer parmesão tem alguns poucos anos. Porque, olha como isso é louco, olha a mente. Eu sou apaixonada por parmesão. Só por estar te falando e lembrando da época que eu comia, eu tô com vontade de vomitar. Olha que louco, né? Eu tô com isso aqui, ó. Eu tô arrepiada e com isso, sabe aquele quando arde aqui? Uhum. De lembrar daquela época em que eu tinha que comer parmesão por causa de uma dieta para uma menina de 10 anos. E que aquilo não era para o meu paladar. Sim. Hoje eu sou apaixonada, mas levei muitos anos para comer parmesão. Muitos anos. E outra coisa Gente, tá até voltando aqui, olha que louco isso. Eu tive um problema tão grande com isso de me enxergar depois do emagrecimento que eu fui desligada de um trabalho. Olha, eu trabalhei por mais de 20 anos em telejornalismo, auxiliando repórteres e apresentadores em como se expressar. Eu trabalho com oratória e media training. Eu sou formada há 30 anos. Eu já tive um programa de TV. Eu faço os meus vídeos, quer dizer, eu nunca tive problema com relação a isso. Eu não sabia me portar para dar o treinamento que eu precisava dar.
Eu sempre fui aluna nota 10, eu sempre fui a primeira da sala. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia passar o conteúdo adequadamente. E um dos feedbacks que eu recebia dos outros facilitadores que tinham mais tempo é: você não tem oratória. Quando eles me disseram isso, eu falei: bom, isso eu sei que eu tenho, então alguma coisa está errada. E na terapia fui entender que eu não estava me reconhecendo por causa do emagrecimento rápido. E aí fica essa questão, essa resposta, essa mensagem para o hipotálamo. Eu tenho condições de alguma maneira virar para ele, eu vou usar, óbvio, uma metáfora aqui, mas assim, hipotálamo, pelo amor de Deus, resolve logo a sua vida e entende o que está acontecendo comigo? Tem como fazer isso ou não? É o processo mesmo, o corpo ele tem que ter essa adaptação, como que isso funciona? É um processo, porque durante muito tempo, e aí é individualidade metabólica, durante muito tempo o metabolismo funcionou com esse ambiente. Esse ambiente que pode ser inflamatório, esse ambiente da célula de gordura túrgida. Houve algum mecanismo que houve uma ordem para essa célula adiposa, que chamamos de célula de gordura, para armazenar o seu conteúdo. Então, por questões alimentares, então aquilo que eu disse, a minha família não tinha uma alimentação ruim. Aquilo que eu falo, naquela época a gente nem tomava refrigerante, mas era suco de laranja, era vitaminas, mas era um alto teor de carboidrato e uma queima não tão adequada. Então, quando eu uso, como eu falei, né, o bolo de mandioca, quando eu uso cuscuz, em uma única refeição tem 2 carboidratos. Para eu ter esses 2 carboidratos, eu tenho que ter uma queima adequada. Então, quando eu falo, é porque a memória metabólica, é isso que eu falo das nossas impressões digitais, tá? Daquela célula de gordura túrgida. Então, por isso que o emagrecimento rápido, ele não dá essa informação central. É o órgão central, ele que comanda. E por isso que, às vezes, as pessoas podem ter um pouco dessa dificuldade. Então, às vezes, a rapidez nesse processo, ela tem que ser determinada por esses 3 pilares, para que a gente consiga manter esse processo gradativamente. É uma memória metabólica que se instala. Aquela questão que muita gente fala que assim, eu parei de treinar, mas como eu treinei durante 15 anos, eu tenho memória muscular. Existe memória desse hipotálamo que a gente vai precisar. A neurociência explica isso. Olha que interessante. Nós falávamos que até os 7 anos de idade você podia aprender tudo. Depois dos 7, o cérebro ficava, entre aspas, estagnado e não conseguia aprender novamente novas informações. Hoje a gente tem a neurociência falando que nós temos novas comunicações cerebrais e que é possível diminuir uma memória ruim, uma memória de adipócito cheio, para uma nova memória de um adipócito saudável, célula de gordura saudável. Mas quando eu tenho um histórico muito... Oi? Graças a Deus. Sim, sim. Mas quando eu tenho esse histórico muito de célula adiposa cheia, para eu diminuir essa ideia do metabolismo de uma adipose, uma célula gordurosa esvaziando, eu tenho que preencher com várias estratégias diferentes para que a memória dessa célula saudável seja maior do que aquela memória da célula adiposa doente, cheia de gordura. Então, eu tenho que aumentar as minhas impressões, aumentar as minhas experiências em uma vida saudável para diminuir cada vez mais aquela experiência que eu tenho relato da vida não saudável, desse adipócito não saudável. Por isso que precisa de tempo. E por isso que não pode ser trabalhar somente com a boca. Você agora entende quando eu falo de trabalhar com 3 estratégias? São Sim. 3 estratégias para eu aumentar a minha experiência e que aquela minha experiência ruim, ela possa ir diminuindo para que essa experiência maior seja a única referência minha. Mas quando fica nesse processo de redução de peso muito rápido, para o cérebro fica as 2 experiências. Quem eu vou confiar? A célula de gordura cheinha ou a célula de gordura que está esvaziando? E por isso que quando a gente... hoje eu soltei. Aí o cérebro fala assim, isso é normal. Hoje ela soltou na alimentação, isso é normal. Então, por isso que tem que ter esse duelo. E a gente ter mais ações positivas para a sua saúde do que não ter. E ações positivas, eu que vi, então, desse histórico de dieta, eu falo que não é fazer regime, não é fazer dieta. Eu sempre pergunto para paciente, não existe obesidade na Itália. Então, como é que todo mundo fala que o macarrão ganha peso, gente? É um país que a gente for falar norte da Itália, região central, sul da Itália, você vê um sobrepeso. Então, isso não é verdadeiro. Mas o que tem de diferente se a genética italiana é a mesma da genética, os genes, o genoma humano é o mesmo? É o comportamento. Povos que passaram por guerra não usam a comida para encher o vazio, a tristeza, a raiva, a ansiedade.
Como não havia comida, isso é transgeracional, que isso impacta no comportamento. É comer para saciar o corpo, não saciar as emoções. Se eu for saciar as emoções, Mariela, eu fico horas aqui tentando te convencer que eu sou mais ansiosa do que você e que por isso eu preciso comer um prato de brigadeiro todo dia. Então, por isso que eu falo que a gente não pode trabalhar só com esse emocional. O emocional é bom, mas ele não pode dominar a razão. Eles têm que estar de igual para igual. Sim. Essa que é a ideia. Então, por isso que é a mesma coisa de um tempo de relacionamento. Como é que a gente vai criando intimidade no relacionamento? É tempo, é time. Como é que você vai criar intimidade com esse corpo novo? A mente não sabe, ela está assustada porque está mudando muito rapidamente. Então, são ações, pensamentos, cuidando desse corpo para que a mente entenda. É uma situação saudável. Porque senão o corpo está naquela zona de conforto. Eu estou cheio, eu estou túrgido de gordura. Então, quando vai diminuindo, ele entende que é assim, sinal de perigo. Ela está diminuindo por algum motivo essa gordura. Sinal de perigo, ela está diminuindo, ela está perdendo, entre aspas. Mas o cérebro não sabe que esse perder é para ganhar também. Então, por isso que precisa desse time. Então, quando eu falo de 3 pilares de saúde, é porque isso, e quando eu tiver esses 3 pilares mais próximos, automaticamente o seu cérebro vai para uma zona de conforto. Ela está mudando, mas está tudo bem. Ele está mudando, mas está tudo bem. Senão fica nessa competição. Então, por isso que precisa ter essas mudanças de não somente, como você falou, da cirurgia. Precisa ter essa mudança do meu ambiente, escolhas alimentares. Precisa ter essa mudança do horário de sono. Precisa ter essa mudança, vamos olhar para o seu cocô, como está o seu intestino. Então, isso tudo, a gente fala, somos seres complexos. Mas por isso que quando eu falo para o paciente, como é que eu vou te organizar a tua casa? Para os empresários que vêm aqui, eu sempre costumo dizer, eu quero fazer a gestão do seu corpo. Então, todo mundo talvez para mim fique muito prático, mas então eu falo que é gestão. Então, quando eu coloco nessas 3 casinhas, eu falo para eles, como é que foi o teu pensamento? Como é que você está trabalhando com alimentação? Hoje, esse mês foi mais difícil, minha filha ficou doente. Então, como é que a gente pode gerir dessa forma? A filha ficou mais doente. Então, é organizar o perfil da alimentação. Aquilo que eu mostrei uma vez no Instagram, né? Segunda-feira tem uma pessoa que me ajuda. Segunda-feira se faz a comida naquela casa para a semana toda. Eu preciso ter essa organização, senão eu vou pelo improviso. E muitas vezes, nesse improviso, a minha margem de erro pode ser muito maior. Então, por isso que a gente tem que ter essas organizações. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Diga-me como é que está você na organização. Quando a gente passa no supermercado, eu fico só olhando o carrinho daquela pessoa. Tá más intenções. Essa daí tem boas intenções. Porque isso são as nossas ações que vão nos traduzindo como está a minha intenção. Mas o contrário também pode fazer, como hoje eu fui numa guerra para aquela bendita bike. Então, mas eu fiquei me convencendo, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E quando eu saí de lá, eu falei assim, ainda bem que eu insisti, ainda bem que eu fiz esses 20 minutos de bike. Mas isso que eu falo para as pessoas, existe um duelo, mas a mente pode mentir e não está dentro daquilo que o seu corpo verdadeiro quer. Então, por isso que a gente tem que estar sempre aumentando as nossas experiências dessa mudança que você está executando agora. Porque senão volta àquela zona de conforto que tínhamos antes. E essa zona de conforto, a gente pode falar, seria o peso de 70 quilos, é uma zona de conforto, e talvez tenhamos ficado durante muito tempo. Então, quando você sai dos 70 para 55, o corpo acha que está perdendo. E aí a gente tem que colocar para esse corpo, não, a gente está perdendo quilogramas de gordura, fica tranquilo, mas eu vou ganhar disposição, eu vou ganhar estado de ânimo, eu vou ganhar na melhora do meu sono. Então vai ter mais ganhos do que só apenas perder peso. E aí isso me remete a uma outra coisa que eu falo, você não é só peso. Eu perdi 10 quilos. Mas do que você perdeu? Foi de massa muscular, foi de gordura, às vezes também essa redução do processo diminuiu bastante, melhorou, não está tão retido. A gente sabe que quando a gente está fora do peso, até pelo nosso padrão de alimentação, existe uma retenção de líquido. Então eu falo para as pessoas, quando esse meu anel não sai aqui direito, significa dizer que eu pisei na bola. Eu tomei menos água daquilo que era necessário. E vamos abrir também aqui um parênteses, né? Eu vejo todo mundo fazendo cara crachá. Você tem que tomar 2 litros de água por dia, né? E eu falo que assim, mas para quem, cara pálida? Porque às vezes é uma pessoa de 60 quilos, às vezes é uma pessoa de 80 quilos, às vezes é uma pessoa de 100 quilos.
Tomar 2 litros de água é individual. E aí a gente fala que a hidratação depende do seu peso. Então eu pego o seu peso e multiplico por 35 ml. Essa é a hidratação básica que você tem que fazer. É seu. E isso que eu falo na endócrino, que não é todo mundo fazendo a mesma dieta do abacaxi, a dieta do sol, da lua. Não são dietas, são processos que precisamos individualizar para atender você, para que fique de uma maneira confortável. É isso que eu falei, você falou do queijo, eu falo do chuchu. Durante muito tempo, falar de chuchu e frango para mim. Frango para mim era absurdo. Porque eu lembrava que todo momento eu tinha que comer aquele frango. E a mamãe só fazia frango, que era aquela coisa com água e sal. Eu falei, gente, era uma tortura. E eu vou falar para vocês que eu adorava quando tinha coisa na casa das amigas. Porque eu falava assim, tomara que alguém me chame para comer alguma coisa. Porque aí ia ter comida, né? Então, é esse processo que eu falo, que existem vivências na nossa vida. E essa vivência, para mim, vocês veem que eu não esqueço. Mas eu tento diminuir essa informação para colocar essa informação de que hoje eu posso comer de tudo. Tudo de uma forma tranquila, mas tudo de uma forma que é um dia após o outro. Agora mesmo, né, Maria, tá todo mundo nessa confusão de Natal e todo mundo fala, esse ano eu não vou entrar nisso. Mas tem pessoas que eu falo que, assim, se eu pudesse, alguns pacientes que eles não nos ouçam aqui, eu colocaria para dormir do dia 20 de dezembro até o dia 4 de janeiro, porque aí eles não iam ficar nessa ansiedade, entendeu? Mas como isso eu não posso fazer, eu fico colocando, gente, mas vai ter Natal do ano que vem, não precisa ficar dessa forma, né? Exato. Essa ansiedade, essa expectativa que o mundo moderno nos deu essa informação e a gente colocou como isso normal, né? E não é normal. A gente acha que aquilo ali vai acabar, que eu nunca mais vou ter aquela oportunidade. Quantas vezes eu já senti isso? Nossa, eu tenho que comer isso porque eu posso não comer isso nunca mais de novo. Quem disse que eu não vou comer aquilo nunca mais de novo? Ou quem disse que eu não vou comer uma coisa melhor ainda, né? Sim, mas eu queria só voltar numa outra coisa, e aí eu vou te fazer uma segunda proposta, porque a gente o tempo que está aqui, a gente podia gravar um outro podcast sobre menopausa, se você puder. Lógico, vamos. Porque aí a gente continua falando sobre isso, a gente vai daqui a pouco encerrar sobre esse tema e aí a gente depois grava um de menopausa. Porque é o seguinte, você fala muito da questão muscular. E eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, você falou do ATP, da energia, do metabolismo. São coisas que a gente, que é leigo, pesca e ouve falar. Né? Pesca assim, fala do metabolismo. E a gente sabe que a bariátrica é uma cirurgia também metabólica, a gente esquece de comentar isso. Como que essa questão de ganhar a musculatura, a gente sabe que todo bariatricado, ele tem que ter massa magra, ele tem que fazer massa magra, mas esse fazer massa magra auxilia nessa memória nova, do tipo assim, você está ficando realmente saudável, você está com massa magra, ok, então eu vou realmente deixar diminuir essa célula adiposa. Isso existe? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Por isso que eu falo que, assim, a gente não pode trabalhar só com uma estratégia. Nós somos seres pluripotenciais. Trabalhar com uma estratégia é muito temeroso do que a gente não consiga ter resultado. Então, quanto mais estratégias eu trabalhar, melhor. Aí eu costumo, para as pessoas poderem entenderem, quantos jogadores eu tenho no basquete? 5. Quantos jogadores eu tenho no futebol? 11. E quando eu falo da estratégia do peso, não pode ser só boca. Tem que ter a estratégia do seu corpo. Então, no corpo, a gente tem aqui, a gente falou que são essas organelas que eu sou apaixonada. Eu falo que eu vou fundar o grupo Mitocôndria, I Love You, porque é a mitocôndria que vai produzir esse Pode ATP. Me colocar. Perfeito. Bariátrica Club, vamos fazer o clube da mitocôndria. Aí ela, vamos. Boa ideia. Porque é esse processo que eu falo que as pessoas vão esquecendo. Então, sem dúvida alguma, taxa metabólica basal é a velocidade com que o seu corpo trabalha. Com a idade, essa taxa metabólica basal tende a regredir, ela tende a diminuir. Mas é uma tendência, não significa dizer que é uma lei, existe uma tendência. Isso é possível modificar o metabolismo com 50 anos? Você com 52, eu com 82? É lógico que é. A gente está aqui para falar isso. Eu costumo brincar que essa crença que temos, a gente pode aceitá-la ou pode entendê-la e não precisa colocar isso para a nossa vida. Não pode ser uma crença limitante. Isso. Eu posso entender que ela existe. Eu não posso omitir.
Eu não posso fazer com que, eu não posso esquecer ou passar batido, digamos assim. Mas o que eu falo que assim, toda vez que você vai se exercitar, e aí a gente tem o exercício de caminhada, que falamos que é o aeróbico, a gente tem a bike, que a gente fala que é o aeróbico, que usa as vias metabólicas do sistema oxidativo. Oxidativo, usar o oxigênio. Então, aí a gente consegue também usar um poder de queima. E quando eu falo da musculação, é um trabalho anaeróbio, é um trabalho de força, é um trabalho de resistência. Toda vez que eu faço esse trabalho de resistência, o corpo fica assim, aumenta mais aí esse músculo, porque ela tá fazendo peso aqui, gente, eu não vou aguentar. Quando eu tô fazendo aqueles exercícios mais leves, o corpo fica na mesma zona, na zona de conforto. Existe uma lei que é da Hormese, a lei de Hormese fala isso, é necessário ter uma tensão para evoluir. É necessário ter uma tensão para evoluir. Vamos falar de trabalho de parto. Se não vai perdendo o líquido amniótico, o tamanho daquela criança no útero, ela vai crescendo, não tem como. O próprio útero começa a fazer contração para expelir. Então, mas é um momento de tensão, não é um momento tão agradável. A gente sabe que será agradável porque esse bebê vai nascer. Aqui para o lado metabólico também. Se a gente ficar numa zona de conforto, não vou treinar, isso é muito chato, eu não consigo ter essa resistência corporal. Eu sempre uso algumas analogias para o paciente entender. Nós temos 206 ossos. Isso tudo de osso, gente, só pode ser conduzido por músculo. Não tem outra forma. Exatamente, não tem outra forma. Por isso que fica aquele... Às vezes fala que é assim, o coitadinho, entre aspas, do idoso, ele arrasta o pé, ele não levanta a perna. Mas por que ele não levanta a perna? Porque não tem músculo. Ele não tem posterior de coxa. Ele não tem músculo da panturrilha que faça com que ele tenha um movimento adequado. Então, dentro do aspecto, quando eu falei para vocês que a vida é movimento, e é movimento, eu estou falando do nascimento. Foi um movimento ali. Aquela criança expandir o útero daquele tamanho é um movimento. Então, tem que expandir. Aqui, quando a gente fala da nossa idade, mulheres, homens, por favor, tenham isso em mente. O processo de envelhecimento não é idade, mas é perda de massa muscular. E por isso que eu tenho que estar constantemente. Só que o músculo não é só fazer exercício. O que eu percebi dos 43 anos para cá, com 52, é que se eu não comesse adequadamente, eu não estava conseguindo fazer músculo. O quesito treinamento eu sempre fiz. Falando da história familiar, meu pai era militar, então sempre a gente foi acostumado a fazer exercício em casa. Só que eu nunca, depois que o Wellington ficou diabético, tive todo esse processo, eu comia muito pouco, porque eu tinha medo da comida. Quando eu cheguei aos 40 anos de idade, não estava dando para fazer o músculo, como eu sempre fiz, se eu não comesse melhor. Então, eu tive que adaptar a quantidade de proteína. Então, eu peso a quantidade de proteína para que essa proteína... Quando eu falo que proteína me ajuda a fazer o músculo, mas seria insensato a gente imaginar que toda proteína, carne, peixe, frango, ovo que eu como, vai para o meu músculo. Parte vai para o cabelo, parte vai para a unha, parte vai para os meus ossos, tendões, articulações. Então, quando eu falo de comer a proteína e distribuir no decorrer do dia, porque não 100% do que comemos de proteína vai para isso. E diga-se de passagem, né? Se eu não tiver o intestino funcionando adequadamente, também essa proteína pode ir para o vaso sanitário e você acaba perdendo mais ainda. Então, por isso que eu falo que até isso é um sistema complexo. Mas a partir do momento que eu entendo que... Aí eu falo de novo, o meu pensamento, a minha alimentação com esse equilíbrio da proteína. Mas eu não gosto de proteína, Suzy. Eu falo que assim, aqui somos pessoas adultas em prol de um objetivo. Saúde, elegância. Então come a proteína e não chora, chora depois. E aí a gente vai precisar ter essa consciência. Comi a proteína, o corpo entende. Eu posso sintetizar, produzir, fabricar mais músculo, que eu estou produzindo mitocôndria, que eu estou mantendo o meu metabolismo adequado, apesar do que foi dito da minha idade. Então, é isso que você falou, eu não vou acreditar nessa crença. Eu tenho muitos sonhos ainda. Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa. Então, esse corpo não pode me impedir. Então, eu jogo proteína para ele, vou treinar, e aí eu faço esse músculo que me dá essa resistência, que me dá o ATP. Então, eu digo, processo de envelhecimento na idade. É mais difícil com 52 anos de idade? Eu vejo que é mais difícil. Sim, claro, isso mesmo. Mas não é impossível. Então, por isso que eu preciso ter uma rotina. Então, é aquilo que eu falo, a rotina, ela é necessária também para o seu cérebro, para que a gente possa reproduzir isso em termos de resultado. Então, não tem como assim, segunda a sexta-feira eu como bem, agora que hoje a gente está falando de sexta-feira, aí depois as pessoas falam que assim, sábado e domingo eu como de qualquer jeito. Aí, quando pega na segunda, é outro corpo. Aí ele vai ter segunda-feira, terça-feira, quarta-feira ele colocou o corpo em ordem. Aí quinta ele come certo, sexta-feira, aí sexta-feira à noite ele já quer soltar. Soltar para quê, cara pálida? Vai perder os resultados. Eu falo que tem que ter flexibilidade.
né? Então, quando a gente fala dessa questão muscular, isso aqui fica um ponto importante para a bariátrica e para a mulher menopausada. Esse é o grande link de saúde para as duas situações em dois momentos diferentes. A mulher também menopausada, eu falo, a menopausa não é só hormônio. Ela precisa ter essa parte metabólica, ela precisa ter essa parte nutricional. A bariátrica, hoje, com algumas formas de cirurgia, aquilo que eu disse para você, é tentar melhorar aqueles peptídeos intestinais que reproduzem a saciedade. Então, a gente tem uma bioquímica de saciedade, só que essa bioquímica foi perdida no espaço aí da idade por compensações momentâneas. Ah, o doce me faz feliz. Ah, se eu comer só aquele bolinho eu fico mais calma. Só que a gente pode ter calma por serotonina. É isso que eu falo. Então, hoje, quando eu entrei de bode na bike, eu saí na bike deixando os bodes, e aí eu peguei o quê? O bem-estar. Eu estava melhor do ponto de vista de humor. Então, hoje eu fui falando que assim, por que eu fui colocar essa bike aqui em casa? Mas é esse olhar que eu falo. Então, o músculo, eu falo que é uma das situações que a gente fala de saúde. Aí, se você me permitir, eu vou usar também uma conotação que a gente vai precisar falar muito, isso a gente tem falado nos congressos. A gente sempre falou da esteatose hepática, que é a infiltração de gordura no músculo. Mas hoje, Mariela, a gente está falando de infiltração de gordura no músculo, que chamamos de... Então, peraí, só voltar. A esteatose hepática é a gordura no fígado. No fígado, que a gente já está acostumado, entre aspas, né, a gordura visceral. Mas a gente começou a observar por que será que tem pessoas que têm mais resistência na redução de peso do que outras. Então, a gente tem observado que existe uma infiltração de gordura no músculo, que chamamos de miomúsculo esteatose. Então, se eu estou falando que o músculo é uma unidade, é um sistema que pode nos ajudar na redução de peso, mas imagina se esse músculo estiver infiltrado por gordura. Eu não teria uma resposta tão boa. Por isso que hoje a gente fala tanto de uma liderança ou de uma ferramenta que é a saúde muscular, como uma ferramenta de manter o metabolismo adequado, como uma ferramenta de manter o nosso processo de emagrecimento ou o nosso processo metabólico adequadamente. Porque se pararmos para pensar, com a idade vai aumentando aquela barriguinha, com a idade vai aumentando o risco de pressão alta, de diabetes. Mas o que aconteceu de mudança? Foi só o número de anos de idade? Não. Essa composição corporal que modificou. Então, a gordura vai diminuindo e a massa muscular vai diminuindo e a gordura vai aumentando. E é esse processo que a gente tem que reduzir. Então, eu tenho que reduzir, digamos, esse processo de ascensão da gordura. De que maneira? Não é só parar de comer, aumentando o músculo, para que a gente possa regularizar esse processo. Por isso que a saúde muscular é importante. E tem como eu saber se tenho, como que eu tenho essa, ou se eu tenho ou não essa gordura no músculo? Então tem sistemas que a gente tem feito para isso, né? Que são sistemas de diagnóstico que a gente fala. A bioimpedância pode traduzir, o DEXA, cada vez mais, era um exame que era muito caro, mas cada vez mais a gente tem tentado utilizar, porque ele dá esse mapeamento. Porque é isso que eu falo, o peso na balança, ele é muito cruel às vezes, né? Ele é muito cruel, porque ele não traduz, principalmente nós mulheres. Então, um dia que a gente tomou menos água, o dia seguinte, como tem pacientes que falam que assim, nossa, no final de semana eu ganhei, sei lá, 3 quilos. Ninguém ganha 3 quilos de gordura, minha senhora. Isso é água, tomou menos água, tomou um pouquinho mais de álcool. Então, isso que vai traduzir. Aí, de repente, ela diminui esses 3 quilos. É água. Então, por isso que, assim, a metodologia diagnóstica, aquela balança que a gente usava, não é mais verdadeira. Então, a gente usa muito a bioimpedância, que pode dar essa conotação, essa informação. E o DEXA é um dos melhores quando a gente fala dessa gordura no músculo para a gente ver. A gordura visceral, que tanto a gente fala. Porque a gordura, ela não é que ela seja ruim, mas quando ela começa a aumentar em valores desproporcionais, ela vai traduzindo inflamação, ela vai traduzindo em fadiga do cansaço, e ela vai entrando nesses lugares que não eram para entrar, como, por exemplo, o músculo, né? Entendi. E você foi falando uma coisa que me lembrou aqui, quando você disse que precisou entrar mais no carboidrato, na proteína. A minha paixão é carboidrato. E fui casar com alguém que era dono de padaria. Então, por aí você tem noção. Mineira, morando em Araxá, que é meu marido é de Araxá, que é uma cidade com uma culinária espetacular. E era uma padaria desde 1910. O avô do meu marido veio da Itália na época da Primeira Guerra, aquelas histórias bem típicas, né? Então, facilidade, eu já gostava,
carboidrato. Quando eu faço a bariátrica, eu diminuo muito o carboidrato, por quê? Não é algo assim, não vou comer. Não, eu como, mas é porque eu sei que para mim é muito fácil me perder naquilo. É muito fácil deslizar naquilo, então eu optei por diminuir. E quando eu começo a correr? Aí eu preciso do carboidrato. Foi uma luta com a minha mente. Eu preciso do carboidrato porque senão eu não vou dar conta de correr. Porque eu comecei a passar mal depois de corrida. Sim. Então hoje já está mais flexível. Ainda tenho que me policiar? Tenho, porque se deixar é muito fácil para mim o carboidrato, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui dentro disso tudo que a gente conversou, que se deixasse aqui eu ia ficar a manhã inteira conversando com você. Porque eu isso adoro. é muito fantástico. Eu entender adoro. que não é só fechar a boca, entender que não é só grampear o estômago, entender que não é dieta. É uma reeducação que vem pela mente, que vem pelo corpo e que vem pela parte endócrina. Isso é fantástico. E que a gente é capaz de fazer isso. Sim. E por isso a gente tem que estar indo atrás do médico. Por isso que a gente tem que estar com a equipe. Porque eu não tenho essa competência. Existem profissionais habilitados para isso e que vão me ajudar. Não adianta eu achar que eu já sei. Ou não adianta eu achar que está tudo pronto porque eu fiz a minha bariátrica. Sim. Eu tenho que suplementar, eu tenho que olhar como está a minha parte endócrina e a gente vai conversar num outro episódio sobre a menopausa, que aí eu tenho que entender também como que isso vai funcionar. Sim. Né? Sim. Então, por favor, faça as suas considerações. O que eu digo é que o corpo humano é belíssimo, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu falo que a primeira consciência sobre o corpo humano, ela tem um lado um pouco mórbido, mas foi na primeira aula de anatomia que a gente tem. Porque, Mariela, quando a gente começou a dissecar, eu lembro que eu chorava. Aí as pessoas falavam assim, essa daí não vai fazer medicina, primeira aula já tá chorando. Porque eu falo que é muito perfeito. É uma obra de arte. Então, quando você vê o tamanho, o pulmão, o coração encaixa absolutamente igual. Para as mulheres, quando a gente vê o útero, quando a gente vê o ovário, as articulações, os ossos, é tudo muito lindo. O cérebro é maravilhoso. A anatomia dele é muito perfeita. Então, eu sempre falo para as pessoas, não é uma questão de soberba, mas somos seres, imagem e semelhança de Deus, somos perfeitos. E a gente tem essa responsabilidade de todo dia estar se cuidando. Só que essa responsabilidade de estar se cuidando, a gente precisa desse grupo. É isso que eu falo, você não está sozinho. Então, por isso que eu falei que às vezes vai ter que romper determinados grupos para que tenha um grupo que fale a mesma linguagem. Sobre a questão da alimentação, que tenha objetivos de saúde, que fale sobre essa conversa de saúde. Então, o que eu falo para vocês é isso, não fiquem solitários nessa fase da vida, ou seja, no pós-bariátrico, na menopausa, ou numa mulher que deseja a saúde por simplesmente a saúde, que é o seu direito, mas que a gente possa trabalhar nesses 3 pilares. É o pilar do que eu falo, tua mente, que é ponto fundamental, teremos que trabalhar com a sua mente, o que você escolhe de comida, o seu corpo físico, a vida é movimento, não se permita ficar nesse estágio sedentário como uma argumentação que é assim, precisa colocar movimento, você imagina que isso vai te ajudar na circulação, que te ajuda na liberação do que a gente fala de endorfina. E terceiro ponto é a tua parte endógena, se organize para isso. Então, com esses 3 pilares, a gente fala de saúde com elegância, que eu falo, né? É ponto fundamental ter essa elegância. Fantástico, falar de saúde com elegância. E você é sensacional. Obrigada por seu conhecimento, por sua simpatia, por sua beleza, por sua história de vida. Obrigada mesmo por você ser tão empática, porque é tão bom quando a gente encontra alguém que fala o que precisa ser dito, mas de uma forma leve. Isso faz mudar. Isso faz querer mudar. Então, te agradeço muito. Que Jesus te abençoe e continue te dando cada vez mais sabedoria para tratar dos seus pacientes. Viu? Amém, assim seja. Foi um prazer e eu estou à sua disposição. Muito obrigada. Obrigada. Para você que está aqui em mais esse episódio, muito obrigada. Lembra de seguir @bariátrica.club e doutora Suzy, que está aqui como escreve, @DRA_SUZI. Estou te esperando no próximo episódio, tá? Jesus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto?
Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.